para a realização destes 10 minutos diários são necessários, como bem sabem, muito mais do que os sacerdotes que pregam as meditações. Há muitos jovens que, com o seu trabalho, fazem com que estes podcasts estejam disponíveis nas várias redes. Uma dessas pessoas que trabalhou na sombra para que os 10 minutos com Jesus chegassem também a Portugal e que, inclusive, insistiu comigo e com outros sacerdotes para gravarmos estes tempos de oração, entretanto, descobriu que Deus também o chamava ao sacerdócio. E foi ordenado diácono no passado sábado, dia 19, em Roma. Dentro de meses, em maio, será depois ordenado sacerdote. E então nós lembramos-nos de o convidar a fazer ele estes 10 minutos de oração com Jesus. Sobretudo pensando que aqueles que o conhecem e toda a equipa dos 10 minutos com Jesus sentiremos todos uma especial alegria por poder rezar com ele, por estar com ele a rezar com Jesus. Vamos por isso até Roma, onde ele se encontra. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje estamos em Roma, no bairro de Trastevere, perto do Vaticano. É um bairro típico. Aqui há uma igreja dedicada a Santa Cecília, que é a santa que recordamos hoje na liturgia, e é nessa igreja que estamos a fazer aqui a nossa oração. A igreja tem uma nave central ampla, um sacrário aqui ligeiramente à esquerda, e um baldaquino gótico no centro, sobre o altar, e por baixo uma escultura muito bonita de Santa Cecília. Santa Cecília foi uma nobre do século II e é padroeira, como nós conhecemos, dos músicos e dos poetas. Converteu-se ao cristianismo e foi dada em casamento contra a sua vontade a um jovem chamado Valeriano. No dia do casamento ela teve a coragem e disse-lhe: Valeriano, acho-me sob a proteção direta de um anjo que me defende e guarda a minha virgindade. Valeriano ficou tão impressionado, respeitou-a, converteu-se e depois recebeu o batismo naquela mesma noite. Valeriano relatou também isto ao irmão e o que se tinha acontecido e conseguiu que também este fosse batizado. Era uma altura em que os cristãos eram perseguidos e foi terrível, não é? O prefeito de Roma mandou decapitar os três, não é? Pela sua conversão em histórias um bocadinho diferentes. Senhor, hoje queremos dedicar-te estes 10 minutos a recordar esta santa e o exemplo e o seu testemunho. Ajuda-me também neste mês dedicado aos fiéis defuntos a agradecer a vida de tantos santos desconhecidos que foram coerentes com a sua fé e que tiveram um impacto que eles se calhar nem mesmo sonhariam. Ninguém se recorda do nome do prefeito de Roma que os decapitou, mas hoje estamos aqui, Senhor, 1900 anos depois, a recordar e a rezar e a pedir a Santa Cecília. A fama de Santa Cecília ficou eternizada com muitas músicas que ela dedicaram. Por exemplo, David Byrne, dos Fatboy Slim, talvez conheças, ou David Cole, dos Foo Fighters. Em Portugal também, se bem recordo, existe a Academia de Santa Cecília em Lisboa, na Meixoeira, e também pude ver a competição de piano muito importante no Porto, que é dedicada a Santa Cecília, que decorreu na Casa da Música em julho. Estamos aqui nesta igreja e a fazer a nossa oração. Pude ver aqui que há missa todos os dias, bem cedo de manhã, às 7h20. E nessa missa de hoje, deve-se ter ouvido o mesmo evangelho que se leu em todas as igrejas também, nas missas em Portugal, e que é o seguinte de São Lucas. Comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão, em que de tudo o que estais a ver não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. É terrível, não é? O Senhor está a falar sobre a destruição do símbolo da unidade do povo. Era o templo. Isto era uma profecia alarmante para as pessoas, não é?
E continua. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? E Jesus responde: Tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E disse-lhes ainda: Há de erguer-se povo contra povo, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. É interessante, Jesus não dá uma data, não apontam para uma data para a destruição do templo. E sabe até que há pessoas que vão anunciar o seu fim antes de tempo, aqueles falsos profetas. E queremos agora aqui diante também de Jesus olhar para o nosso mundo. Vemos também tanto sofrimento. E aqui bem perto o Papa recorda habitualmente no Ângelus de domingo e nas audiências de quarta-feira, quando sofrem os cristãos também em todo o mundo, como sofreu Santa Cecília na Ucrânia, mas também no Afeganistão, no sul do Sudão, etc. Não é? E pedimos agora também por estes países que são assolados pela violência e sobretudo aquela violência mais forte de não poderem professar a sua fé, como nos tempos de Santa Cecília. Talvez a ti também te aconteçam desgraças, dificuldades. Diz-lhe agora a Jesus que queres ter a força dos mártires para as ultrapassar. Senhor, Tu és Pai, né? E começamos estes 10 minutos a dizer que queremos firmemente que estás aqui, que nos amas com loucura. Não nos abandones nas dificuldades, maiores ou menores, que possamos ter no dia de hoje. Mas também sem exagerar as dificuldades. Desculpem comentar um pormenor pessoal, mas outro dia tinha um almoço em casa de uma família amiga, de um casal italiano, e nesse dia de manhã telefona-me Francesco, este meu amigo, e diz-me: amigo, abbiamo um problema, uma tragédia, não é? Amigo, temos um problema, uma tragédia, não é? E eu nesse momento pensei, não é? O que é que esta pessoa que eu vou visitar está-me a dizer? Que não sei se alguém que está doente, houve um desastre, não? E então diz-me ele: é morta la bimbi. A bimbi, o robô de cozinha que tem lá em casa, deixou de funcionar, não é? E eu ri-me um bocado e eu pensei que há coisas piores, não é? Não? Se calhar não tinha muito tempo para preparar o almoço e não tinha muito jeito para cozinhar, e depois acabamos por almoçar umas pizzas e foi ótimo. A bimbi deixou de funcionar. Se calhar na minha vida e na tua há coisas que não funcionam, mas oferece isso ao Senhor. São José Maria dizia que tudo o que te preocupa cabe num sorriso feito por amor de Deus. Abandonados também em Ti, Senhor, porque às vezes não sabemos o que, não desconhecemos as preocupações e às vezes também não temos o que precisamos, não é? Porque às vezes estamos preocupados com coisas que até nem são verdadeiramente importantes, não é? Afinal, Portugal vai jogar em 4-4-2 ou em 4-3-3, não é? E há pessoas que não dormem só a pensar nisso, não é? E já estamos claramente todos em estágio para o jogo da seleção nesta quinta-feira contra o Ghana. Logicamente que há coisas grandes, não é, que nos preocupam. Os preços, a economia, como vai ser este Natal. Será que vou ter que usar parte do meu subsídio de Natal para pagar as contas? Se é um problema familiar, uma doença, alguém com quem tenho que me reconciliar, uma dor de dentes, o trânsito da VCI, não sei. Olha, diz agora ao Senhor, não é, que quero-te oferecer tudo isso e que tudo isso caiba dentro de um sorriso feito por amor. Aqui bem perto de Santa Cecília está, no bairro de Trastevere, está a igreja de Santa Maria in Trastevere. É a primeira basílica no mundo dedicada a Nossa Senhora. Mãe, queremos pedir-te a fortaleza que teve Santa Cecília para oferecer a sua vida e viver abandonados num Pai que tudo sabe. Tu também perdeste o teu filho durante 3 dias. Como é que foi, não é? Como é que reagiste diante dessas dificuldades? Ensina-me também tu a oferecer
tudo isso que te preocupava dentro de um sorriso feito por amor de Deus. Também te pedimos pelo Papa, que está aqui bem perto e que também visitará Portugal no próximo verão, pela sua pessoa, pelas suas intenções. E finalmente, deixa-me fazer este pedido adicional. Queremos-te agradecer a paciência e a generosidade dos sacerdotes portugueses e dos impagáveis voluntários que todos os dias preparam estes 10 minutos com Jesus e que nos ajudam a rezar em Itália e em tantos países do mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, Santa Cecília, anjo da minha guarda, intercedei por mim.